Oi, gente, aqui é a Lari e está começando mais um Chá de Camomila. Esse espaço que a gente criou para sentar, relaxar, poder refletir um pouco sobre a nossa vida e sobre os caminhos que a gente vem tomando. Que saudade que eu tava de falar aqui com vocês. Muita, muita saudade mesmo. Eu descubro que eu gosto mesmo, né, desse formato, dessa conversa que a gente tem aqui, pela saudade que eu fico quando passo algumas semanas sem gravar. Mas estamos de volta e com um tema, eu sempre digo isso, né? Mas é porque eu escolho temas bons, assim, na minha opinião. E esse tema é muito especial, porque eu acho que é um manual de utilidade pública para qualquer ser humano. Porque todo mundo, né, tem a experiência com esse tema, né, seja positivamente, negativamente, enfim, que é sobre como educar a nossa voz interior. O primeiro tema que me vem em mente, assim, a primeira história que me apareceu assim na minha consciência foi uma história que eu vivi aos 6 anos de idade. Eu estava na primeira série, eu lembro que eu estava na escola, era a primeira série do ensino fundamental, né? Logo depois de sair da creche, a gente tinha aquela formatura do ABC, ia para o primeiro ano do ensino fundamental, né? Um dia dar continuidade ali à nossa alfabetização. E eu lembro que em uma das leituras, eu estava com uma amiga e aí eu comecei a fazer a leitura só mentalmente, ao invés de, assim, né, de falar, né, externamente. E aí a minha amiga virou para mim e disse: "Ué, você não vai ler não?" Eu disse: "Não, eu já comecei a ler, só que eu tô lendo só para mim." E ela ficou assim questionada, né, chocada. Como é que eu poderia estar lendo se ela não estava escutando? E aí foi a primeira vez que eu me dei conta, intencionalmente, assim, né, que existia uma voz interna, uma voz que ninguém mais escutava, só eu. E é engraçado, assim, para mim aquilo foi um marco, porque esse falatório, os amigos psicólogos, psiquiatras que estão aqui ouvindo, né, eles devem saber melhor qual é a idade que a gente, enfim, começa a falar com nós mesmas. Eu chutaria que desde que a gente nasce, né, a gente vai desenvolvendo esse falatório interno. Antes mesmo da gente aprender o nosso idioma materno, né, deve existir esses pensamentos, os sonhos, enfim, todo esse subconsciente que vai moldando a maneira com que a gente fala, né, com a gente mesmo. E esse tema de hoje, eu queria trazer assim histórias, como sempre, né? Mas um embasamento assim de um livro maravilhoso que eu sempre quis ler, porque escutei muito falar sobre ele assim nas pessoas que eu já vi na internet, né, em resenhas, enfim. E porque eu adoro consumir conteúdos de psicologia. Já brinquei aqui com vocês que eu sou uma jornalista, mas uma psicóloga meio frustrada, né? Adoraria ter, ter tido a oportunidade ou ter um dia de estudar um pouco mais sobre o ser humano, né? É muito legal entender melhor sobre o nosso comportamento e poder refletir e usar esse conhecimento a nosso favor. Mas esse livro, sem muitas delongas, ele se chama A Voz na Sua Cabeça. Se eu não me engano, ele é psiquiatra americano, o nome dele é Ethan Cross. E o original desse livro, né, em inglês, é chatter, que quer dizer, acho que a tradução, pelo que eu vi, assim, é mais ou menos tagarelice, uma conversa fiada, né? Porque o que ele trata nesse livro, né? Essa voz na sua cabeça seria o que ele chama de falatório interno. E o falatório interno é essa conversa silenciosa que a gente tem, né, com nós mesmos na nossa cabeça. Essa conversa que eu fui me dando conta ali aos 6 anos, né, que existia na minha cabeça e que a minha amiga na mesma idade ainda não tinha se dado conta. Então é algo totalmente natural do ser humano, né? E, e é bom, é importante que a gente tenha essa voz na nossa cabeça, né? Vou explicar um pouco mais por quê. Só que dependendo da forma que a gente lida com essa voz, isso vai nos ajudar na nossa vida, né? Trazendo soluções para os nossos problemas, ou, pelo contrário, vai nos afundar numa onda de ansiedade e todos esses outros sintomas, né, que podem advir com uma ansiedade que vira uma ansiedade patológica, né? Um exemplo que o autor ele vai dando no início do livro é, é uma amiga, que se eu não me engano ela é psiquiatra. Eu não estou aqui com um texto porque eu escutei esse livro como nos episódios anteriores, né? Eu venho falando, eu tenho escutado muito audiolivros porque acho que assim como muitos de vocês, o tempo é pouco, né, gente? Na vida adulta a gente tem muita coisa para fazer, eu tenho já muitas leituras obrigatórias por causa do doutorado, assim como vocês
também devem ter todas as, né, urgências do dia a dia, e fica difícil a gente parar para ler alguns livros que não são ali obrigatórios do nosso trabalho, enfim. E aí eu escutei em audiobook, por isso que às vezes vou dizer assim, eu acho que foi isso que o autor falou, porque não dá para a gente parar e anotar tudo, né? Mas essa experiência que ele vai relatar lá no início do livro é de uma amiga que, como eu disse, se eu não me engano, ela é psiquiatra, e ela teve um AVC. Como ela lidava, né, com esse assunto, estudou sobre isso, enfim, ela foi reconhecendo o que ela estava vivendo no corpo dela. Né? Acho que ela estava fazendo exercício físico e aí começou a sentir alguns sintomas e tal, e ela foi dando conta que aquilo seria um AVC e, enfim, foi tentar acionar alguém, foi ligar para alguém para pedir ajuda porque ela estava sozinha. Mas ela relata, né, depois desse episódio, que felizmente ela sobreviveu, ela foi relatando que ela percebeu de cara que a primeira coisa que sumiu foi o falatório. Ela não conseguia mais ter essa conversa com ela mesma. E, surpreendentemente, o Ethan ele vai dizendo, né, no livro que o sentimento que ela teve de não ouvir mais a voz interna, primeiramente foi de alívio. E é doido pensar nisso, porque às vezes a gente é tão duro, né, com nós mesmos nessa conversa interna, que em um primeiro momento se livrar dela, né, zerar ela, assim, digamos, pode nos trazer esse alívio. Um alívio de não carregar aquele peso da cobrança interna, enfim, a gente tem tantos nomes hoje para definir isso, né, mais popularmente síndrome da impostora, enfim, é todas essas coisas que a gente se trata muito mal, muitas vezes, né? E aí ela teve esse sentimento de alívio, mas aí lá no final do livro, mais para o final, o Ethan ele vai relatar que depois não ter esse falatório interno já trouxe outro sintoma para ela, que foi um sentimento de desconexão. Ela relata, né, que é o falatório interno que faz a gente se reconhecer os limites do nosso corpo, reconhecer que somos nós. Então, a lição que eu entendi, né, que ele quer trazer com essa história é que a questão não é silenciar a voz interna, mas domá-la. Né? Ele usa aqui esse termo domá-la, eu usei aqui no título do podcast, né, educá-la, que na minha opinião fica um pouco mais, é uma tradução um pouco melhor. Mas o sentido é, né, transformar esse falatório, que é próprio do ser humano, e a gente vai carregar isso para o resto da vida, né? Transformar esse falatório em nosso parceiro e não em nosso inimigo. E aqui ele vai trazer várias ferramentas, vou aqui discutir um pouco com vocês o que eu aprendi nesse livro, porque para mim é um manual que todo mundo devia ler, né, para nos ajudar mesmo a lidar melhor com esses pensamentos, essa ruminação, né, esse falatório interno que está com a gente direto, né, até quando a gente dorme, a gente, enfim, sonha e é totalmente influenciado por esse falatório interno. Mas, antes de começar a trazer essas ferramentas que o Ethan vai trazer no livro, e são muitas, né? Eu vou tentar aqui trazer um resumo para vocês, para a gente não conversar demais. Eu queria falar sobre o falatório na infância. No dia que eu estou gravando esse podcast, eu vi uma frase que eu já vi várias outras vezes nesses perfis de mentoras de mães, né? Eu sou mãe de 2 filhos pequenos, se você me conhece, né? Já sabe que eu sou mãe da Maria Rosa, que hoje tem 4 anos, e o Benjamin, que tem 3. Então, eu penso muito, assim, né? E presto muita atenção em como eles vão lidando consigo mesmos, né? Como é que eles vão se relacionando com as pessoas, mas especialmente com eles mesmos, né? Diante dessa fase tão louca que é a infância, né? Quando a gente vai descobrindo o mundo e se descobrindo ao mesmo tempo. E essa frase é dura. Talvez muitos de vocês já tenham visto na internet. Ela é de uma escritora e terapeuta humanista que, pelo que eu vi na internet, é espanhola, né? Ivone Laborda. E ela diz assim: quanto pior tratamos uma criança, pior ela pensa que é. Ela não consegue deixar de amar os seus pais. Ela deixa de amar a si mesma. Ai, como me dói ler isso. Nossa, como mãe, isso me dói, assim, porque eu morro de medo, né? De como eu vou influenciar a vida dos meus filhos nesse sentido, né? Se eu trato eles mal, isso não quer dizer que eles vão me odiar. Isso quer dizer que eles vão odiar a eles mesmos. É tipo assim, quando a gente
é muito comum, acho que na infância eu tenho 30 a mais, né? Talvez alguns de vocês tenham passado por essas infâncias, assim, onde era comum os pais, os cuidadores, enfim, os familiares tratarem a gente de forma muito grosseira porque não tinham essas ferramentas que a gente tem acesso hoje, né? Então dizer muito, você é burro, você não é capaz disso, você, enfim. E como isso entra e molda, mesmo na vida adulta, a percepção que a gente tem de si mesmo, a nossa segurança, a nossa autoestima. Muito doido pensar nisso, né? E especialmente Maria Rosa, né, que é a minha filha mais velha, eu percebo demais, assim, como ela, mesmo eu tentando ser intencional, assim, nessa educação, né, em como ela tem essa tendência de se cobrar muito. Tem, hoje mesmo, hoje, né, quando ela acordou, ela tem dividido o quarto com um irmão e ela normalmente acorda já perguntando: que dia é hoje? A gente vai fazer o que hoje? Enfim, eu pedi para ela falar baixinho para ela não acordar o irmão. E ela interpretou isso, e muitas vezes ela faz isso, né? Interpretou de uma maneira totalmente diferente. Eu só pedi: filha, fala mais baixinho que seu irmão está dormindo. Mas aí ela interpretou de uma maneira muito mais negativa, né? Virou de um lado e tal, ficou triste. E aí ela já me perguntou isso várias vezes e hoje foi uma delas, né? Ela virou para mim e disse assim: eu não sou uma boa filha. Nossa, gente, eu fico tão triste quando eu escuto isso. E eu morro de dizer para ela: você é uma excelente filha, né? O que você faz não muda isso. As coisas que você faz não mudam o amor que a mamãe tem por você, etc. Mas é louco ver ela externando uma coisa que deve estar lá no falatório interno dela já, né? Se a mamãe briga comigo, eu não sou uma boa filha. E como é que a gente vai moldando isso? Eu chuto que é repetindo, repetindo, né? E tentando ali na educação do dia a dia alterar esse falatório interno para que ela entenda, independente do que eu faça, isso não muda quem eu sou. E isso não muda o amor que os meus pais têm por mim. Tem uma coisa que já melhorou um pouco aqui em casa, né? Como eu vejo que ela se cobra muito, eu vou prestando mais atenção e sempre que ela erra, eu vou dizendo assim: filha, você errou, mas está tudo bem. E eu ressalto muito os meus erros também, né? Quando eu erro, ela: mamãe, você errou. Eu: errei, filha, todo mundo erra, papai e mamãe também. Ela: sério? Aí agora que ela já entendeu, eu vejo muito que ela repete, né? Ah, derrubou alguma coisa. Ela: mamãe, derrubei isso, mas está tudo bem. Fiz isso, eu, sei lá, briguei com o Benjamin, meu irmão, né? Mas já pedi desculpas para ele. Tá tudo bem. Então eu vejo que ela tem repetido muito isso que eu repetia para ela, né? Mas tá tudo bem, mas tá tudo bem. Então talvez já tenha moldado um pouco mais esse falatório. Mas como é importante hoje, com as ferramentas que a gente tem, sem julgar os nossos pais, cuidadores, os nossos familiares no passado, né? Mas hoje que a gente tem essas ferramentas, esse conhecimento, da gente saber primeiro lidar com as crianças, né, que estão nesse processo de formação tão importante de se tornarem seres humanos saudáveis psicologicamente também, mas também de ir moldando, né, na vida adulta. O que que a gente pode fazer hoje na nossa vida adulta para encontrar esses padrões, né, e tentar moldar, né, como educar a nossa voz interna, né, esse falatório interno na vida adulta. É possível? Olha, pelo que o Ethan falou nesse livro, eu acredito que seja assim. Eu nunca tinha pensado nessa questão, né, da ansiedade, da depressão. Antes, acho que a experiência que me fez mais pensar nisso, né, foi... Eu faço parte de uma comunidade, a comunidade Shalom, e nós fazemos um acompanhamento espiritual com as pessoas, né? É muito comum que a maioria de nós, quase todos, né, tenha alguém, né, que seja... Não é diretamente assim um diretor espiritual, né? Se você é da igreja, talvez já tenha escutado esse termo em relação ao sacerdote, né? A gente tem um confessor, um diretor espiritual, mas não é um sacerdote, né? Mas qualquer pessoa, um leigo, uma pessoa comum como eu, que fica responsável por todo mês ali rezar, conversar e aconselhar você, né? Então, nesse processo, eu já falei com muitas pessoas, conheci muitas histórias e eu acompanhei, eu acho que mais ou menos em 2014, por aí, uma jovem que tinha
crises de ansiedade. E pela primeira vez, né, eu entendi, porque eu nunca tinha tido acesso a pessoas que tinham tido crises mesmo, assim, né, crises de pânico, de ansiedade, que iam além desses processos internos, mas era físico, né? Enfim, não conseguiam domar, não conseguiam controlar os seus pensamentos. E com o tempo, né, isso foi ficando cada vez mais normal, né? Esses exemplos, esses casos, infelizmente, foram chegando cada vez mais nos nossos lares, nas nossas famílias e nas nossas próprias vidas. E aí o Ethan, ele traz uma frase que eu achei muito esclarecedora. Ele diz, né? Em situações de sofrimento, nós naturalmente não queremos acionar a nossa área cognitiva, apenas a nossa área afetiva. Aqui eu dei um exemplo de uma pessoa com crise de ansiedade, né? Que já é uma coisa mais patológica, né? Ela não vai precisar só de conselhos, né? Vai precisar de uma intervenção de profissionais, né? De medicação, muitas vezes, e com certeza, né? De terapia, enfim, de profissionais ligados a essa área. Mas tem essa ansiedade, né? Esse falatório negativo no nosso dia a dia, que está presente em todas as situações difíceis que a gente vai passando, né? Por mais simples que sejam, esse falatório vai atrapalhando se a gente não sabe lidar muito bem com eles. E aí eu tenho o hábito, nas noites que eu estou um pouquinho mais livre, antes de dormir, eu assisto um episódio de Friends. Não sei se eu estou agora na 4ª temporada, alguma coisa assim. E no dia que eu escutei essa parte do livro, eu assisti um episódio que é um clássico, assim, né? Se você já assistiu Friends, você vai lembrar. Ou talvez você já tenha visto esse framezinho na internet, porque tem muitos memes com ele. É um episódio onde o Chandler, ele termina um namoro com a Janice, que é uma personagem, assim, muito... assim, a gente sabe que não é o grande amor da vida dele, que, assim, não é aquela moça super legal que todo mundo adora, né? A Janice enfim, é a Janice. Quem assiste sabe. Só que ele tá numa fase muito emotiva, que, enfim, o falatório interno dele, digamos assim, né? Ele fica cobrando muito dele de ter um relacionamento sério, de dar passo, enfim, e ele se apega emocionalmente, e não cognitivamente, assim, né? Mas muito emocionalmente com a Janice. Até que um dia, né, ele descobre que ela voltou a ficar com o ex-marido dela. A Janice, ela já era casada, tinha um filho quando ela volta a encontrar com o Chandler e eles ficam juntos. Então, quando ele sabe, né, que ela voltou, enfim, está tendo esse caso com o marido, ele tenta raciocinar, né, com a ajuda dos colegas, dos amigos deles, e vê que é melhor, na opinião dele, racionalmente, ela voltar para a família dele, né? Afinal, ela tinha uma história com essa pessoa, tem um filho, enfim, e que ele estava separando uma família. Ele chega a essa conclusão, né? Só que quando ele vai acabar com ela, o lado emocional, né, se supera assim e ele se humilha, né? Tipo, agarra os pés dela, pega um sapato, pede, por favor, não vai embora, enfim, aquela humilhação que a gente passa quando a gente gosta muito de alguém e não consegue pensar, não consegue raciocinar, né? E aí, no final do episódio, aparece essa cena icônica, né? Que eu falei que tem muitos memes na internet. Que é ele na poltrona lá do apartamento dele, agarrado com um sapato dela. E aí, de repente, chega uma amiga dela, uma amiga dele, a Phoebe, né? E a Phoebe vê que ele tá cantando e começa a cantar com ele uma música que é muito, muito melosa, né? Que é My Endless Love. É muito engraçado, assim, né? Eles, enfim, ficam roendo ali só pra, enfim, viver aquela situação. Não tem aqueles momentos na nossa adolescência, na vida adulta, enfim, que a gente tá roendo, sofrendo mesmo por amor. E a gente só quer escutar uma música bem melosa pra chorar, para comer uma coisa, sei lá, um sorvete, né, para desopilar, enfim, afogar aquelas mágoas. É esse momento que o Chandler está vivendo ali com a Phoebe, né, cantando My Endless Love. Então é muito natural que nesses momentos, né, o nosso cérebro ele não queira assim soluções cognitivas, né, mas ele se mergulha aí apenas nessa área afetiva, o que é algo normal, mas que se estende, faz com que a gente não encontre as ferramentas necessárias para a gente sair daquela zona, né, da bad vibes e, enfim, transcenda, aprenda com aquela situação e possa seguir a vida.
Então, nesse livro, né, o Ethan ele vai trazer essas diferentes ferramentas, né, que existem na psicologia para nos ajudar a resolver essa tensão que muitas vezes pode ser uma prisão, né, uma prisão para os nossos pensamentos negativos, né, fazer com que a gente viva aí nesse looping e não enxergue mais de forma clara e construtiva, se assim a gente quiser, né? Então, muitas dessas técnicas que eu vou falar aqui a seguir, elas envolvem assim, mudar a maneira com que a gente pensa e controla essas conversas internas que a gente tem, né? Ferramentas que envolvem a gente mesmo, né? Por conta própria, a gente mudar, mas também que envolvem outras pessoas, envolvem o ambiente que a gente está, enfim. Como eu disse, são muitas ferramentas. Eu vou aqui mencionar as que eu achei mais interessante trazer aqui para o podcast. E depois eu pensei, vocês me dizem aí nos comentários o que vocês acham, de colocar por escrito, né, todas as que ele traz no livro para vocês em um canal que existe lá no Instagram. Né? Mais recentemente o Instagram liberou, pelo menos para minha conta pessoal, né, liberou aquela funcionalidade de canal, que é como se fosse, sei lá, um grupo do WhatsApp, né? Só que só o administrador pode enviar mensagens. Então, para acessar, é só você ir lá no meu perfil, @larimoura, e lá na bio vai estar, assim, uma opção de canal escrito Camomillers. Eu não consegui, gente, encontrar um nome mais criativo, então, por enquanto, vai ser esse, tá? E aí você entra lá no Camomillers e lá eu vou colocar todo esse texto, né? Eu não conseguiria colocar numa legenda, por exemplo, de post, porque é um texto muito grande. Então, eu vou colocar lá no nosso canal Camomillers, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessas ferramentas, você pode acessar lá depois. Combinado? Então, a primeira ferramenta, né, que a gente pode implementar por conta própria, que eu escrevi aqui para vocês, é use a conversa interna distanciada. Ele diz assim no livro: quando você estiver passando por uma situação difícil, use o seu nome para se referir a si mesmo. Essa prática está associada à menor ativação das redes cerebrais associadas à ruminação e resulta em um melhor desempenho sobre estresse, em pensamentos mais sábios e em emoções menos negativas. Ou seja, se eu estou passando por uma situação difícil, eu tentar raciocinar assim: Larissa, tal, entendeu? Digamos assim, um exemplo real. Toda vez que eu vou começar aqui a fazer um podcast, especialmente quando eu passo muitas semanas, como foi o caso agora, eu penso assim: não sei mais fazer esse negócio, vai ficar uma droga. Mas aí eu paro e tento, né, ter essa conversa distanciada que seria: Larissa, mas você pensa assim toda vez que você vai gravar um podcast. E não deu certo os outros? É se colocar assim em perspectiva, entende? Eu coloquei aqui como exemplo uma situação que eu vivi nos partos dos meus filhos, né? Eu sempre me preparei para ter, se assim, né, Deus permitisse, partos normais. E ia chegando o final da gestação, especialmente da primeira, né, que é tudo novo, e eu ficava pensando: meu Deus, existe um ser humano dentro de mim. E, meu Deus, um ser humano vai sair de dentro de mim. E aquilo era um pensamento, assim, que trazia muita ansiedade, assim, né, pelo processo que eu teria que passar para Maria Rosa sair de dentro de mim, né? Meu Deus, eu ficava pensando em, sei lá, em tantos cenários. Só que quando eu colocava isso em perspectiva, né, eu comecei a pensar assim: quantas pessoas nascem todos os dias? E todas essas pessoas nascem de alguma mulher. Ou seja, todas saíram de uma mãe. Por que que os meus filhos eles não vão sair de dentro de mim? Alguma hora eles vão sair, né? Seja uma experiência boa, ruim, enfim, todo mundo já passou por isso. Eu passei por isso, estou aqui. Então, assim, se colocar em perspectiva, né, ajuda muito a gente a ter, como ele falou aqui, né, essa explicação técnica, né? Essa menor ativação das redes cerebrais que estão associadas à ruminação, que são esses pensamentos negativos na nossa cabeça. E aí fazer esse distanciamento e resulta nesse melhor desempenho sob estresse. Então, tá aí a ciência nos ajudando, né, a viver melhor, com mais qualidade de vida em situações assim, né, que todos nós passamos no nosso dia a dia.
Eu dei aqui um exemplo da minha vida, mas essa semana já tinha lido esse livro, né? Então eu raciocinei especialmente sobre esse aspecto. Foi uma situação de perda, né? De um familiar, de dois amigos muito queridos, irmãos de vocação, que perderam um filhinho, né? Um bebê. E está sendo, né? Uma ocasião de muita fé, né? Eles são da mesma comunidade que eu, são católicos, são missionários. Mas como qualquer ser humano, né, que passa por uma situação dessa, é também uma situação de muita dor. E eu lembro que, nossa, tantos de nós estávamos assim, né, mas eu posso falar da minha experiência, porque, né, sou eu a vivi na minha carne. E era muito difícil para mim parar de chorar. Chorar pensando nos pais, me colocando no lugar deles naquela situação, né, enfim. E lá no funeral eu estava tentando fazer um esforço assim para me segurar mais, né, emocionalmente e pensar mais racionalmente, né, cognitivamente. E aí eu fiz esse exercício de olhar ao meu redor e tentar colocar aquela situação em perspectiva, né? E também fui olhando os túmulos, as fotos das pessoas que estavam lá nos túmulos, os seus nomes, né? E pensando, lembrando que a gente não está sozinho nas situações que a gente vive na nossa vida, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo ou antes de nós, né, passaram por aquilo, naquele cemitério, sei lá. Acho que com certeza muito mais que 10, 20, 30 mil pessoas já tinham sido enterradas lá, então isso ajuda, não tira, não retira o nosso sofrimento, né, mas ajuda a ter um melhor desempenho sob estresse, né, como fala o Ethan nesse livro, e ter mais sentido, né, de vida e esperança de continuar, né, apesar e mesmo com aquela dor. Enquanto a gente esperava o corpinho do bebê chegar, né, para ser sepultado, eu conversava com a outra mãe e ela me dizia: eu tenho um filho enterrado aqui nesse cemitério. Nossa, eu já conhecia, né, essa irmã há muito tempo, mas eu não sabia. Ela perdeu um filho quando ele tinha 19 anos em um acidente de carro. E ela dizia, né, ele está enterrado bem ali, né? Toda vez que isso acontece, né, uma perda de um filho de alguém, eu revivo aquela mesma dor, né? Mas também revivo essa experiência de fé, né, e de esperança, de continuar e, enfim, de ter essa esperança de um dia reencontrá-lo, né, na vida eterna. Então, se colocar nessa perspectiva, com certeza ajuda a gente a viver melhor as experiências difíceis, né, que vão acontecendo no nosso dia a dia. Tem um podcast que eu adoro ouvir, com certeza muitos dos ouvintes aqui do Chá de Camomila também já conhecem, e já mencionei várias vezes o Para Dar Nome às Coisas, da minha colega jornalista Natália, né? É um podcast super legal, enfim, que trata também sobre temas do cotidiano e traz essa reflexão. E um dos episódios mais recentes, que eu não vou aqui lembrar o nome, mas vou tentar deixar nas referências. A Natália fala sobre, em outro exemplo, assim, né, mas que se adapta a esse, da gente lembrar que existe um lado de fora da casa, né? Ela traz essa metáfora porque muitas vezes a gente fica ali preso só naquela situação, né? Como se a gente estivesse só dentro da nossa casa, dos problemas da nossa casa, das discussões, da desorganização, enfim, das coisas da nossa casa. E a gente esquece que lá fora existe um mundo com outros problemas, com outras paisagens, enfim, existe um mundo lá fora. Então, muitas vezes, se colocar em perspectiva é como a gente sair de casa e se lembrar, existe uma vida para além disso, né? Eu lembro, eu já fui em missão para outro país, já mencionei aqui outras vezes, né? Quando eu morava lá em Lima, eu tinha um colega que, toda vez que ele estava numa situação assim de estresse, e ele via que ele, né, ia estourar com alguém, por exemplo, ele simplesmente sumia. E aí um dia eu perguntei: fulano, para onde você vai, né? O que é que você vai fazer? Ele disse: não, eu fico dando voltas. A gente morava em uma casa, era uma casa paroquial, e ela ficava em um parque, né? Era uma praça muito grande, uma praça assim que tinha uma pista, uma quadra de tênis e muita área verde, assim. E a nossa casa ficava assim num cantinho da praça, então ele ficava dando voltas até a cabeça dele sair, né, desse ambiente interno, né, como se ele estivesse preso em casa e ele conseguisse colocar em perspectiva de novo, se acalmar, se regular, e aí ele voltava para casa.
Então, acho que essa dica é muito valiosa, eu quis trazer ela aqui como a primeira, né? Use a conversa interna distanciada. E a segunda dica que ele traz é parecida com essa, mude o ponto de vista e amplie a perspectiva. O Ethan diz assim no livro: o falatório envolve um foco restrito nos problemas que nós estamos enfrentando. Então, um antídoto natural para isso envolve ampliar a nossa perspectiva. Eu acho um exemplo super legal. É algo que o nosso país viveu recentemente, né? E eu digo nosso país porque o Brasil inteiro estava com ela, que foi a indicação para o Oscar da Fernanda Torres, né? Numa entrevista que ela deu no mesmo dia, para alguma repórter brasileira, que eu não estou lembrando qual, eu lembro que ela estava super espontânea, feliz, né? Como é próprio dela, assim, que a gente vê, né? Pelo menos nas entrevistas que ela dá na mídia. E aí a repórter fala alguma coisa assim sobre: Fernanda, e aí, se você ganhar, né? Você já fez o seu discurso? E aí ela brinca assim, tipo, tá louca, menina? Eu tô aqui me preparando desde cedo, né, para curtir esse evento, aproveitar o dia. E você vem aqui me falar sobre esse prêmio, né? Sai para lá, não sei o quê. Porque o que, que ela está fazendo ali, né? Ela se autodeclara, já vi em outras entrevistas, né, como uma pessoa pessimista. Mas eu ouso dizer que, na verdade, ela é uma pessoa que tem ferramentas para dominar bem esse falatório, né? E não deixar que essa ansiedade, né, por ganhar ou não, fosse o mais importante para ela naquela noite. Você imagina, né, a trajetória profissional e a importância que isso tem não só para a carreira dela, mas para o país. Então era uma noite de festa, né, que a gente teve duas indicações assim históricas, né, para o Oscar, duas não, desculpa, três, né? A gente teve essa indicação de melhor filme internacional, que já era esperada. Teve a indicação de melhor atriz dela, né, que foi super comemorada, né, por todo o país. Enfim, eu mesma fiquei obcecada em ver memes da Fernanda Torres todos os dias. E teve essa indicação sensacional, né, e totalmente assim fora da curva, que foi a gente ser indicado para o melhor filme, né, na categoria mais importante da noite. Não que o filme não merecesse, porque mereceu demais e merecia até ter ganhado. Mas a gente sabe, né, como esse mercado hollywoodiano enfim, é muito difícil receber uma indicação como essa, ainda mais o cinema nacional, né, que a gente tem no nosso país, que ainda não é tão reconhecido assim, imerecidamente lá fora. Mas enfim, voltando para a Fernanda, acho que ela é um ótimo exemplo assim de dominar, né, esse falatório, se colocar numa perspectiva, focar ali no que era essencial naquela noite, né, que era celebrar essa vitória, né, que foi ser indicada, estar ali naquela noite, conhecer os artistas que ela mais admira, enfim, estar ali levando a nossa história, o nosso cinema, a vida e a importância desse filme, né, que Ainda Estou Aqui, que fala sobre a ditadura militar no país, enfim, num contexto tão difícil como esse, né, de crise democrática, não só no nosso país, mas num contexto mundial, enfim. Então ela se colocou nessa perspectiva, na minha opinião, não como uma pessoa pessimista, mas uma pessoa que ampliou essa perspectiva, né, e soube dominar a ansiedade, que seria também algo muito natural para qualquer artista naquela noite. O Ethan, ele dá um exemplo, né, científico também, que a gente pode aplicar como uma técnica no nosso dia a dia. Lá no laboratório, né, que ele, não sei se foi o dele ou se foi de outro colega, mas em algum laboratório, né, de psicologia de alguma universidade americana, não me lembro aqui, foi mal, gente, mas eles fazem um teste com algumas pessoas de medir a atividade cognitiva deles e medir o sofrimento psicológico das pessoas, né? Primeiro eles contavam uma ocasião difícil para eles e depois, no teste, era pedido deles que eles se colocassem na perspectiva de uma mosca na parede. Eu vou ler aqui nas palavras do Ethan, ele diz assim, né? Ao pensar em uma experiência negativa, visualize o evento em sua mente do ponto de vista de uma mosca na parede vendo a cena. Tente entender por que o seu eu distante está se sentindo daquela maneira. A adoção dessa perspectiva faz as pessoas se concentrarem menos nas características emocionais dessa própria experiência, né? E mais em reinterpretar o evento com uma visão mais esclarecedora que leve a uma solução. Então, uma dica bacana também para a gente
dominar esse falatório interno em uma situação difícil é se colocar do lado de fora. É parecido com aquela primeira técnica, né, de se chamar pelo nome. Larissa, né? Toda vez que você grava podcast, você pensa que você não sabe mais fazer isso. Mas no final dá certo. Então, se colocar numa perspectiva assim da mosca, uma mosca na parede é engraçado, né? Mas, enfim, uma mosquinha que está ali observando aquela cena e observar qual é a sua expressão, qual é o seu sentimento, o que, que você está fazendo naquela situação, para a gente tentar ativar melhor essas áreas cognitivas do nosso cérebro e encontrar uma saída mais racional do que ficar ruminando e sofrendo nesse looping interno, né? Tem uma entrevista que o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, né? Que é um professor bem conhecido na internet, uma entrevista que ele deu para o programa da Gabriela Prioli no GNT, o Sabe Ignorância, e ele traz uma frase que é muito curiosa sobre o pessimista. Ele diz assim: todo pessimista é um vagabundo, porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Então, se você se considera assim, uma pessoa pessimista, né, imagine essa perspectiva. Sempre há algo que a gente pode fazer. Talvez você esteja apenas olhando para aquela situação de uma maneira equivocada, né? Precisa se colocar ali do lado de fora como uma mosquinha na parede para a gente entender que sim, existe algo que pode ser feito, independente de qualquer situação. Nesse tempo eu falei aqui de duas, eu separei tantas aqui, talvez não dê tempo, mas como eu disse, eu vou colocar lá no nosso canal, Camomillers, lá no meu Instagram, @Larimboura, tá? A gente falou do número 1, use a conversa interna distanciada. O 2, mude o ponto de vista e amplie a sua perspectiva. E agora eu trago 3, que é imagine-se aconselhando um amigo. Esse terceiro conselho me lembrou de uma frase que eu trago, parece que é em todo episódio, mas é que essa frase é tão importante que parece que ela se encaixa em qualquer assunto, gente. É de um livro chamado Autocompaixão, de também uma psiquiatra chamada Kristin Neff. E ela diz, se você já ouviu várias vezes, já decorou, repita comigo. Não há ninguém a quem tratamos tão mal quanto a nós mesmos. E a gente, quando aconselha um amigo, a gente oferece o quê? Né, para ele esperança, né? A gente oferece um ponto de vista diferente. E é muito interessante entender que como a ciência enxerga isso. É um placebo? É, mas entenda que o placebo ele pode funcionar, né? E nesse caso, os experimentos, né, os artigos, enfim, a literatura científica comprova que é muito importante receber um conselho de uma pessoa amiga. Ele diz assim: seja o placebo de outra pessoa. As nossas convicções podem ser fortemente influenciadas por outros, inclusive por nossas expectativas sobre a eficácia que podemos lidar com o falatório e quanto tempo ele vai durar. E aqui ele traz um exemplo, né? Apresentar uma visão otimista de como aquela situação vai melhorar influencia diretamente em como o falatório irá se resolver. Como eu citei no início, né, o que eu vou tentando fazer com a minha filha, Maria Rosa, as palavras das pessoas, especialmente as palavras das pessoas que importam mais para nós, né, as pessoas que nós amamos, elas moldam substancialmente o nosso falatório mental. Então, não é só as palavras das pessoas, especialmente aquelas que importam para nós, né? Ou seja, aquelas pessoas que a gente ama, elas moldam substancialmente o nosso falatório mental. Então, isso vai, né, enfim, alterar não só a expectativa que a gente tem, né, sobre nós mesmos, mas também a duração daquele falatório mental. Então, a partir dessa perspectiva, né, de se ver aconselhando um amigo, a gente pode se perguntar: o que eu diria a um amigo que está passando pelo mesmo problema que eu? Né? A gente pode pensar nesse conselho e, ao mesmo tempo, aplicá-lo na nossa vida. Dificilmente a gente vai tratar alguém que a gente ama, né, como um amigo, de forma dura. Então, por que também não fazer esse exercício com nós mesmos, né? Isso, claro, vai ajudar também a gente acionar essas áreas cognitivas do nosso cérebro, né? E encontrar soluções diante dos problemas que a gente está passando. Um quarto ponto, vou tentar aqui acelerar um pouquinho para o episódio não ficar tão longo, mas reformule a sua experiência com um desafio. O autor ele fala, né? Você tem a capacidade
de mudar a maneira como pensa as suas experiências. O falatório, ele costuma ser acionado quando a gente interpreta a situação como uma ameaça, algo que a gente não pode controlar. Então, para ajudar na nossa voz interna, a gente pode reinterpretar a situação como um desafio. Não uma ameaça, entende? Mas um desafio que a gente pode lidar. Por exemplo, lembrar de como a gente conseguiu se sair bem em situações semelhantes no passado. Ou usando a conversa interna distanciada. Misturando um outro conselho que ele dá, né, ele também fala no livro sobre a importância da gente fazer uma viagem no tempo na nossa cabeça, né, para encontrar momentos que a gente passou por situações difíceis e conseguiu superar, para que aquilo seja também uma estratégia, né, do nosso corpo entender que o que a gente passa hoje não é uma ameaça, mas sim um desafio, e poder lidar mais com os pés no chão, né, diante das emoções que vêm, né, diante de uma ameaça, assim. Por exemplo, já falei em outros episódios também, eu tive alguns desafios para começar a dirigir, né? Eu criei muitos falatórios internos, assim, de medo, como muitas pessoas, né? Eu recebo muitas mensagens de amigas, enfim, de pessoas que vão escutando episódios e vão falando suas experiências, que também têm ou tiveram medo na direção. E eu lembro que todos os dias, né, eu me colocava o desafio de dirigir para pegar minha filha na escola. E todos os dias, né, eu acordava, os dias que eu tinha que dirigir, já pensando, meu Deus, hoje eu vou ter que dirigir. E era aquela tensão, aquele medo, né, até eu voltar para casa. Só que com o tempo, eu fui conseguindo lidar melhor com a situação, e hoje, engraçado, né? Eu adoro dirigir. Eu até prefiro eu dirigir do que o meu esposo. Ah, deixa eu dirigir hoje. Eu acho que eu dirijo melhor que ele. Ele vai ficar com raiva de mim se escutar isso. Mas eu acho, viu? Que aprendi direitinho, assim. E aí, esse episódio me ajuda muito a entender desafios que eu tenho hoje, porque eu vejo que no meu cérebro, né, eu vou criando aquele mesmo padrão, né, de pensar que eu não consigo, não consigo. Mas aí eu lembro disso, me coloco em perspectiva e vou quebrando essas metas. Por exemplo, hoje eu tenho um desafio nos meus estudos, assim, né? Eu acho que pós-graduação, mestrado, doutorado, as pessoas têm essa cultura já, né, de já pensar, vão sair com ansiedade, com depressão, enfim, com processos emocionais, porque é um evento traumático na vida de muitas pessoas. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva, né, de não se cobrar, né, para ter o resultado das suas pesquisas, se tornar um grande pesquisador, publicar muito, enfim, da noite para o dia, porque é um processo. E a nossa vida não é só isso, né? A gente está muito além do Lattes, tem muitas outras coisas para viver, para se preocupar, para administrar. Essa semana eu tive uma reunião de orientação, né, com a minha professora, que é a minha orientadora no doutorado agora, e eu preciso entregar um capítulo agora no mês de maio, né? E ela me dizia assim: não se preocupe em entregar a melhor versão. Essa vai ser só a primeira versão. Você tem ainda anos e várias bancas para melhorar, adaptar e construir a redação final. E eu fiquei pensando, é mesmo, né? Por mais óbvio que pudesse parecer, né? Ela me ajudou com essas palavras a colocar em perspectiva e entender que eu vou entregar agora a melhor versão que eu posso, mas que não é a versão final, é só a primeira. Então eu não preciso me cobrar tanto assim como se tivesse que ser o melhor texto da minha vida, né? É o melhor que eu tenho agora, com as ferramentas que eu tenho agora. Então, reformular a nossa experiência, né, como um desafio também é uma estratégia bem interessante para a gente lidar melhor com a nossa voz interior e aprender a educá-la melhor. E como eu disse, gente, ele traz várias ferramentas. É um manual assim, eu digo manual porque realmente quando a gente pega as ferramentas, né, e vê os exemplos práticos que ele dá, realmente se torna um manual, né, para lidar melhor com o nosso falatório interno, enfim. Mas eu queria colocar só mais um ponto aqui para a gente encerrar a nossa conversa, que eu considero muito fundamental, porque aqui eu sempre trago também uma perspectiva da espiritualidade, né, segundo a minha fé, mas que você pode também adaptar, né, a sua religião, as suas crenças, enfim, mas que essa ferramenta que ele traz à luz da ciência, ela nos ajuda muito. E eu tenho, vários exemplos na minha vida sobre como ela me ajudou a superar o meu falatório interno, que é procurar experiências arrebatadoras. Ele diz assim, são as palavras do autor, tá?
O arrebatamento nos permite transcender nossos problemas atuais ao colocá-los em perspectiva. Descubra o que inspira um sentimento de arrebatamento em você e crie espaços ao seu redor que suscitem sentimentos de arrebatamento cada vez que você olhe para eles. Ele vai citar aqui em outros trechos, né? Meditação, orações pessoais, comunitárias, né? Ter uma espiritualidade. E aqui eu falo espiritualidade não só como uma religião, né? No meu caso, a religião católica, mas a espiritualidade que é essencial em todo ser humano. Nos proporciona, né, a espiritualidade, essa experiência de comunhão com os irmãos, com a natureza, com o mundo, e também nos proporciona essa experiência interior, né, de adentrar em nós e nos enxergarmos de uma maneira muito maior do que a nossa estrutura social, do que os nossos problemas de trabalho, ou essas áreas, né, engavetadas que a sociedade vai colocando na nossa vida, assim. Mas nos arrebata, nos transcende, né? Nos tira do hoje, do agora, do tempo presente e nos coloca para além. E aí tem tantas maneiras que a gente pode encontrar fazer isso, né? Eu acho que isso de estar presente no agora, né, que é até uma técnica de mindfulness, né, de se concentrar no agora, na situação agora, vai fazer você descobrir quais são as situações de arrebatamento que você pode experienciar, né, para poder viver e buscar viver nessas situações de ruminação, de falatório interno. Aqui eu cito a oração porque é uma experiência pessoal que eu vivo diariamente. E isso de você parar, silenciar e tentar ouvir uma voz interna que para mim aqui eu chamo de Deus, né? Com certeza é sempre uma experiência arrebatadora, porque me rouba de tudo que eu trouxe ali para aquela oração e me coloca em outra perspectiva. A gente pode sentir isso olhando nos olhos de alguém que a gente ama, né? Muitos momentos de arrebatamento eu já vivi olhando nos olhos do meu esposo, dos meus filhos, ou mesmo contemplando a natureza, né? Parando para dar uma volta, como meu amigo, né, no parque, para poder, enfim, sair de casa e entender que existe um mundo para além dela. Essas últimas semanas eu vivi uma experiência de arrebatamento que foi tão simples, mas tão salvífica para mim. Eu estava muito triste, assim, muito, enfim, imersa em pensamentos assim de medo, de ansiedade. E eu pedi para o meu esposo para ele rezar comigo, né? E eu lembro que, claro que eu não vou contar a oração, mas ele começou a oração de um jeito que essas palavras me arrebataram, assim, né? Me tiraram de mim, assim, e me colocaram sobre uma nova perspectiva. Ele começou a rezar assim: Pai, nós estamos com medo. Eu não lembro nem o que ele falou depois, assim, direito, né? Mas isso de chamar Deus de Pai e de me colocar em comunhão ali com Ele, expondo, né, o que estava no nosso coração, me fez, assim, descansar, né? E eu fiquei naquilo, né? Pai, nós estamos com medo. É assim que eu tô, né? E reconhecer isso junto com Ele, colocar diante do que para mim, né, enfim, é o grande amor da minha vida, né? Deus, meu Pai, é aquele que, né, tem o poder de tudo, né? Mas que me conhece no mais íntimo do meu ser, me arrebatou, né? Então são experiências tão simples que a gente pode conscientemente adotar no nosso dia a dia e ter mais qualidade de vida dentro da gente, né? Não tem como a gente querer salvar o mundo sem a gente reorganizar aqui e nos salvar nós mesmos, né? Estarmos bem com nós mesmos, para a gente poder se ter nas mãos, né? Se pertencer para poder se dar, se ofertar melhor, viver melhor, né? Amar melhor aqueles que estão ao nosso redor, na nossa vida. Gente, já foi muito tempo aqui de programa, né? Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, como essa leitura me ajudou, né? Eu sempre adoro dividir esses aprendizados com vocês. Espero que tenha feito sentido, que eu tenha
conseguido explicar um pouco a maravilha, né, que são esses estudos, que são essas colaborações da psicologia para a nossa vida. E se você tem alguma dúvida, quer, enfim, conversar um pouco sobre como você lida, né, com esse falatório interno e dividir um pouco da sua experiência, eu te convido a deixar esse depoimento aqui, né, nos comentários do YouTube ou do Spotify, onde você está ouvindo o podcast. E também me procurar lá nas redes sociais, como eu disse, eu estou no Instagram, @larimoura, com 2 A's no final. E lá a gente tem esse grupo, né, que eu consigo colocar conteúdos extras, né, para além do episódio. Uma maneira que eu acho que esse grupo seria útil, né, é colocar, por exemplo, aqui essas outras ferramentas que não deu tempo de conversar aqui no episódio, mas a gente pode pensar juntos, né, outras maneiras que esse grupo pode ser útil para vocês, para a gente continuar aqui a nossa conversa. E é isso, gente. Esse foi o nosso chazinho de hoje. Um beijo enorme e até a próxima.